Graça e paz a todos. Quero fazer uma reflexão bíblica com os irmãos que se encontra no livro de Êxodo, capítulo 23, versículo de número 25, que diz assim: Servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirará do vosso meio as enfermidades. É interessante notarmos que, apesar da crise, apesar do momento difícil a qual estamos passando, e também que geralmente as pessoas elas passam por momentos difíceis durante a sua caminhada terrena, não só por causa desta pandemia, mas também por outros motivos. E nós devemos ser sempre lembrados que Deus não perde o controle das coisas que Ele mesmo criou. Deus não perdeu o controle de tudo que Ele criou por causa de uma crise, por causa de uma pandemia. Deus continua no controle sobre todas as coisas. E nesta reflexão, eu quero falar um pouco com os irmãos sobre a necessidade de estarmos seguros em Deus, pois Deus é a segurança do seu povo. É Deus quem protege, é Deus quem nos guarda. Não devemos nos desesperar por causa de uma ou de outra medida que os governantes podem assumir ou podem decretar. Nós devemos estar sempre seguros em Deus. Em Deuteronômio 28, do 1 ao 14, lá nós vamos observar algumas bênçãos de Deus para o seu povo. Mas esse povo é o povo que é obediente aos seus mandamentos. Nós podemos e temos que ter a plena confiança que Deus cuida de nós. Mas esta confiança em Deus também requer de nós obediência. Confiar e obedecer está tudo ligado uma coisa na outra. Não podemos desassociar uma coisa da outra. Então nós devemos confiar que Deus cuida de nós, mas ao mesmo tempo também devemos viver uma vida plena em obediência aos mandamentos de Deus. Estamos passando por um momento difícil no mundo, é verdade. Um vírus chegou e abalou tudo que nós tínhamos de confiança, tudo que nós tínhamos de projeto de vida para o ano de 2020, parece que não tem mais perspectivas de coisas boas. Mas nós devemos olhar para o texto bíblico, devemos olhar para Deus e em Deus encontrar esta confiança, essa segurança para vivermos uma vida apesar do momento, apesar da crise. É viver uma vida pautada nos princípios bíblicos de Deus, sabendo que Deus tem cuidado de nós. O texto que lemos, eu vou repetir novamente a leitura do versículo 25, que diz assim: Servireis ao Senhor, vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirará do vosso meio as enfermidades. Servireis ao Senhor. O princípio que nós devemos ter em nossa vida, meus irmãos, é servir o Senhor. É buscar em Deus esta segurança. É buscar em Deus esse refúgio certo. Pois Deus não perdeu o controle sobre as coisas. Pelo contrário, Ele continua no controle de tudo que Ele criou, inclusive da minha vida e também da sua vida. E quando nós servirmos ao Senhor de todo o nosso coração, a palavra de Deus vai nos dizer que Ele vai nos abençoar. Ele vai abençoar o nosso pão, a nossa água. E também Deus vai tirar todas as enfermidades que pode chegar à nossa casa. Veja a importância que é de nós servirmos ao Senhor. Antes de pedirmos alguma coisa, antes de pedirmos um livramento, antes de pedirmos qualquer coisa a Deus, o nosso princípio, a nossa confiança, a nossa vida tem que estar em Deus, tem que estar em servir a Deus. Servir a Deus em primeiro lugar. É buscar a presença de Deus em primeiro lugar. E automaticamente Deus cuida de nós. Então, meus irmãos, não fique desesperado. Não fique com medo do que vai acontecer. Pelo contrário, busque a Deus. Vive uma vida diante de Deus. Apesar dessa crise, continue vivendo uma vida plena, cumprindo os mandamentos de Deus, seguindo aquilo que Deus nos orienta biblicamente para seguir.
pois somente assim, quando nós sermos pessoas obedientes aos seus mandamentos, é que Deus vai nos proteger, é que Deus vai manifestar a sua graça sobre a nossa vida. É hora de fato adorarmos a Deus, buscarmos a Deus em espírito e em verdade. É hora de nós voltarmos aos princípios bíblicos e adorar a Deus. É hora de servirmos ao nosso Senhor e de todo o nosso coração, buscarmos a presença dele, orarmos, clamarmos a Deus pelo mundo. É hora de nós nos doarmos a Deus com todo o nosso coração, e nós orarmos, buscarmos em Deus a segurança necessária, orarmos, clamarmos a Deus pelo mundo, pois não é só na nossa cidade, na nossa casa que esta crise está. Não, o mundo está passando por esta crise. Mas diante de tudo isso, nós devemos adorar a Deus, ter essa confiança em Deus, pois Deus, ele tem cuidado de nós e ele vai continuar cuidando de nós. Por quê? Porque Deus é o nosso Pai presente. Ele é um Pai fiel. Deus, meus irmãos, ele nunca esquece dos seus. O que eu e você devemos fazer então mediante a tudo isso? Nós devemos continuar vivendo uma vida na presença de Deus. E continuarmos vivendo uma vida onde que Deus é o centro de tudo aquilo que eu penso, de tudo aquilo que eu falo, de todas as minhas ações. É continuar adorando a Deus, é continuar buscando em Deus essa segurança necessária. Que Deus, meus irmãos, te abençoe. Que Deus te guarde. Que Deus venha conceder a seu coração, a sua vida, essa paz, esta harmonia, esta alegria necessária para viver mediante esta crise, esse momento a qual nós estamos passando. Que Deus venha te abençoar você, abençoar a sua casa, abençoar os seus familiares, te proteger. Deus é sempre presente na nossa vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.